Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Ciência Terapias. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o excesso de peso, obesidade, de fato leva a nós sentirmos dores na coluna? Bom, essa é uma pergunta muito frequente, né, que diversas pessoas fazem diariamente, né? Eu atendo pacientes com dores na coluna que chegam aqui, estão acima do peso e eles falam: a minha dor na coluna é porque eu estou acima do peso. Mas será que isso de fato é verdade? Ou pode ser algum mito que talvez não saibamos, né? Se realmente a dor na coluna ela pode ter alguma relação com o excesso do peso. Antes de eu te falar se você deve se preocupar ou não com o seu peso, né? Se você está acima do peso, se seu índice de massa corpórea está acima do normal, né? Deixa eu te dizer que se inscreva aqui no canal. Se você não está inscrito aqui no canal, né? Clica aqui embaixo, se inscreve, deixa o teu like, né, tua curtida aqui nesse vídeo e ativa o sininho aqui para quando nós fizermos novos vídeos aqui no canal do YouTube, a plataforma te avisar em primeira mão e aí você sanar todas as suas dúvidas sobre dor crônica, fibromialgia, coluna, dor de cabeça. Estamos aqui para conseguir te levar para um caminho da sua vida sem dores, né? Um novo caminho da sua vida aí para você conseguir viver sem dor, viver sem incapacidade ou ao menos reduzir mais essas suas dores, reduzir mais a sua incapacidade, conseguir almejar novos objetivos, né, com as nossas dicas aqui do canal da Ciência Terapias. Então, vamos lá, né? Saber se o excesso de peso de fato contribui ou não para dores na coluna lombar. O fato é que muita gente pensa, né? Isso porque a mídia, de maneira geral, profissionais de saúde, como próprios fisioterapeutas, médicos, acabam que falam que, olha, tenha cuidado no seu peso, porque o seu peso pode fazer com que você tenha uma hérnia de disco ou a sua hérnia de disco ela está aí por causa do seu peso em excesso. E aí eu vou pegar aqui essa coluna, né? E que muitas vezes a gente tem a interpretação de que o nosso peso corporal vai aumentar a carga nos discos e por aumentar a carga nos discos, isso vai comprimir os nervos que são essas estruturas em amarelo aqui, certo? E aí, se a gente parar para pensar assim, é uma ideia lógica? É uma ideia lógica. Mas será que todo mundo que está acima do peso, então, tem dor lombar ou tem um risco elevado de ter dor lombar? E se tem dor na coluna, será que a dor é por causa do excesso do peso corporal? Bom, de fato, quem tem um índice de massa corpórea acima de 30, né, acima de 30, se seu IMC está acima de 30, você de fato tem um risco sim de ter dores na coluna. Mas será, o grande ponto é esse, será que a dor está ali por causa do peso? Será que a dor existe, né? Você tem ali um exame de imagem que mostrou uma protusão, que mostrou uma hérnia. E será que a dor existe porque o seu peso, você está acima do peso, isso está comprimindo mais ainda essa hérnia? Bom, o fato é que as evidências não suportam essa ideia de que o peso, né, corporal, ele contribui para isso. Mas o que existe de boas evidências é que aquelas pessoas que têm uma maior densidade de gordura, ou seja, pessoas que têm mais tecido gorduroso, né? E aí, de fato, quem está acima do peso tende a ter mais massa gorda do que massa magra. O que é massa magra, Rafael? Músculos, né? Massa magra seria músculos. E massa gorda, de fato, é a gordura.
Então, as pessoas que têm mais gorduras, o fato delas terem mais gordura no corpo, isso torna essas pessoas mais sensíveis. Parece que o tecido adiposo, né, que é a gordura, ela sensibiliza mais o nosso corpo. E talvez devido a isso é que pessoas que têm o IMC, ou seja, o índice de massa corpórea mais alto, elevado, acima dos 30, tem mais risco de ter dor na coluna. Mas não porque o seu peso, o excesso do peso, está fazendo mais pressão e por essa pressão está fazendo com que os nervos fiquem mais comprimidos. Não por isso, mas sim porque o fato de você ter mais gordura no seu corpo, isso torna o seu corpo mais sensível do que quem tem mais massa magra, do que quem tem mais massa gorda. Assim como, por exemplo, pessoas que são mais magrinhas, né? Que a gente acha ali tem um perfil mais magro, mas essas pessoas podem ter também uma menor massa magra, ou seja, menos músculos, mas mais tecido adiposo. E isso faz com que também essas pessoas tenham risco aumentado de ter dor na coluna pelo fato dessas pessoas estarem mais sensíveis do que aquelas pessoas que têm mais massa muscular e menos tecido gorduroso, menos massa gordurosa, tá? Então, resumindo, o que faz você ter mais risco de ter dor lombar não é o seu peso, o seu peso exercendo mais pressão nos discos, mas sim a sua massa corporal, né, de gordura elevada. Isso aumenta o nível de sensibilidade do seu corpo de maneira sistêmica. E aí sim, você está com mais riscos de ter dor lombar. Além do que, né, não só pensando nas dores na coluna, mas pessoas que têm uma massa corporal maior, ela também tem outros riscos de outras doenças cardiovasculares, né, doenças sistêmicas, como a própria diabetes, né, doenças circulatórias. Então a gente tem que ficar ligado. Não é só porque, então não é o meu peso que causa minha dor na coluna, que eu não vou pensar em reduzir mais esse peso. Entenda que a redução do peso contribui para diversas outras coisas. E lembre, na verdade eu me equivoquei aqui, não é a redução do peso, a redução da sua massa corporal, tá? Da sua massa de gordura. Porque muitas vezes a gente pode ter 80 quilos, mas a gente tem um índice de massa corporal elevado e baixa massa magra, né? Então, aí a gente pensa, então vamos perder, né, esse peso, diminuir os quilos. Não, a gente pode manter o peso, diminuir essa massa corporal e ganhar mais massa magra, que seria mais músculos. Então, estamos aqui para te responder essa dúvida entre será que é o peso que aumenta a sua dor na coluna, ou sua dor na coluna tem alguma relação com o aumento do seu peso, com o excesso do peso? Não é, né? E sim, existe uma contribuição do fato de você ter mais gorduras e isso você está mais inflamado sistemicamente, tá? Então, se esse vídeo te ajudou, deixa o joinha, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixe o seu comentário sobre se esse vídeo serviu para você, quais são os próximos vídeos que você gostaria de ver aqui no canal para a gente conseguir estar te ajudando ainda mais para você conseguir ter esse novo caminho, tá? De ter uma vida sem dor e sem limites. Te espero no próximo vídeo, abraço, tchau, tchau!